chat aqui para gravação. Perfeito. Então, vamos lá, né, gente? Boa tarde. Né? Estamos aqui para mais uma roda de conversa do Escola Pública Entre Línguas. Então, muito bom receber vocês. Sejam todos bem-vindos. E... Joyce, quer falar? Sim, né? Estender cumprimentos da Cíntia. Todos me ouvem bem? Sim. Então, apesar da gente estar feliz e estar agradecido, a gente sabe que a gente vai tratar de assuntos tão delicados que nos inquietam tanto, né? Mas é preciso conduzir essas discussões de uma maneira mais tranquila, porque elas fazem parte da história do Brasil, praticamente. Eu acho que um grande avanço desse coletivo é o fato da gente estar trabalhando unidos, né? Um processo, um movimento aí que vem ao longo desses 4 últimos anos. Então, é só dar as boas-vindas, não vou me estender, porque a gente preparou toda uma programação, prevendo inclusive a fala de vocês, né? Então, é só o início que nós 3 combinamos de fazer nesse momento de acolhida. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada. Para quem não me conhece, eu sou Del Carmen Daia, professora da UF de Espanhol. E para quem está aqui também pela primeira vez, que eu vejo que alguns é a primeira vez que estão, né? Esse coletivo, ele reúne professores, a Cíntia de inglês, a Joyce de francês, eu sou de espanhol, e outros professores, todos que se aproximam, né, desse coletivo, independente de com qual língua trabalha. Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante que pode nos aproximar em torno desse momento difícil que a gente está passando, né? E é isso, gente. Então, eu vou lançar aqui rapidinho uma enquete para vocês responderem, só para a gente saber quem já participou, quem não participou do nosso evento antes. Vocês estão vendo uma perguntinha aí que apareceu na tela? Aí vocês podem clicar sim ou não, só para a gente ter aqui, saber um pouquinho, né? E aí a nossa programação, então, para hoje, como a Del já adiantou um pouquinho, a gente vai começar fazendo uma breve retrospectiva das ações, né, do nosso coletivo, para quem, né, por enquanto temos aqui 2 votos sim e 3 não. Então, para quem não conhece ainda, né, o nosso trabalho, para vocês terem assim, um panorama das ações que a gente vem desenvolvendo ao longo desses 3 anos de projeto, né? Então, a gente vai ter essas apresentações e depois, então, a gente vai abrir para um debate, para a gente poder conversar, para a gente poder dialogar e poder ouvir aí as propostas de encaminhamento de vocês. Ok? Então, eu vou fazer aqui a apresentação, como eu fiz de manhã. E aí eu vou passar a palavra para a Ana e Raiza, que vão começar com essa retrospectiva. Vocês conseguem ver bem a apresentação? Sim. Um pouquinho pequena. Realmente mais um pouquinho. Eu geralmente coloco assim para eu poder conseguir ver vocês, tá? Senão eu não consigo ver. Aí por isso que eu boto nessa forma. Não fica na forma de apresentação, fica assim? Pois é, se eu botar na forma de apresentação, eu não vejo vocês. Okay. Tá ruim assim? Vocês preferem que fique na forma de apresentação? Não, tá bom, tá ótimo. Tá bom, tá, só para eu poder ver vocês. Então, acho que podemos, né? Vamos lá. Boa tarde, gente. Meu nome é Ana Patrícia, né? Como a Cíntia falou, eu vou dar início aqui às apresentações, começando justamente pela retrospectiva, digamos assim, das atividades do nosso grupo. E nesse primeiro momento, eu e a Raiza que vamos falar, né, do ano de 2021, porque nós somos as alunas mais antigas, né, do projeto. Então, como vocês podem ver ali, a gente tem o nome, né, da formação inicial do grupo, né, as coordenadoras, né, a professora Cíntia, a professora Del e a professora Joyce, se mantêm, né, até hoje.
E os alunos, às vezes, vão mudando um pouco, né? Porque tem gente que termina e acaba com outras atividades e não consegue participar mais. Mas é importante destacar que a gente sempre mantém uma formação diversa, né? Seja por esse aspecto da língua, né, da língua estrangeira, que nós também somos de diferentes línguas, os alunos que participamos, assim como as coordenadoras, e também de diferentes níveis de ensino, né? Tem gente da graduação, tem gente do mestrado, tem gente do doutorado, então a gente procura sempre manter esse caráter, né, mais plural, né, que a gente acha que aposta muito nisso. E a gente inicia, então, com projetos com os professores no ano de 2021, que vocês devem lembrar muito bem, a gente estava falando há pouco das dores de coluna e tudo mais, né, que começaram aí, né, nesse ano, né, no ano que começou a pandemia, e também falando, né, além de de todos os problemas, né, pessoais, né, que todo mundo viu naquele momento, teve também essa questão das aulas, né? Então era um momento de angústia para a gente que estava na universidade, também estava tentando se adaptar, as escolas também, né? Os professores estavam angustiados porque estavam naquele momento de as aulas tinham sido suspensas, aí voltaram online, depois ficou uma coisa híbrida, né? Todo mundo tentando entender um pouco. E existia uma angústia muito grande, porque era tudo novo, né? E tinha o fator do distanciamento. Então, a gente também não tinha mais aquele momento de tomar um café com um colega ou algo assim. Então, a gente também entrou um pouco com esse intuito, né, de dar visibilidade e de ouvir a angústia dos professores naquele momento, desde aquele momento até hoje, né? Infelizmente, as coisas não têm melhorado muito, né, nesses anos. Mas, enfim, então o objetivo era esse, criar um espaço de escuta para os professores, né? Ouvir sobre o que eles queriam discutir, sobre o que eles queriam falar, e também mapear as necessidades pedagógicas do ensino de línguas na escola pública. Aí pode passar, Cíntia, por favor. E aí a gente organiza o primeiro encontro com os professores, que foi no dia 7 de julho. Né? A gente sempre faz essa alternância, às vezes manhã, às vezes tarde, e muitas vezes, agora no último, nós temos repetido nos 2 turnos, para que um maior número de professores possa participar. Então, naquele dia, nós nos apresentamos e deixamos aberto mesmo para os professores. Nós, naquele momento, dividimos nas salas, né, do Google Meet, para que a maioria dos professores pudessem falar, e buscando, assim, temas em comum que a gente pudesse discutir e que pudesse ser propositivo, né, que a gente pudesse tirar ali coisas boas que nos ajudassem. E aí, desse encontro, saíram 3 grandes temas, né? Que foi política educacional, material didático e formação docente. Aí, em vista desses 3 grandes temas, nós tivemos uma outra reunião com os professores no dia 15 de setembro. E aí a gente detalhou um pouquinho mais esses temas. E aí, quem vai explicar melhor para vocês agora é a Raiza. Boa tarde, pessoal. Então, continuando aqui a fala, né, da Ana, e reforçando o que ela comentou aqui com a gente sobre esse caráter dialógico aqui do nosso coletivo. Então, a gente está sempre nesse movimento de ouvir os professores, né, as angústias, e discutir entre a gente, enfim, para estar sempre nesse movimento dialógico mesmo, né, característico ali da praxis. Então, por meio dessas discussões, a gente elencou aí esses 3 eixos, né, que foram levantados
pelos professores, e dentro de cada um desses eixos, os tópicos que mais se destacaram, né? Então, quais eram as angústias maiores, o que esses professores e professoras julgavam mais importante, né, para a gente trazer ali à baila, né, a discussão nesse momento. Então, dentro de políticas educacionais, nós temos a Lei 13.415, né, reforma do ensino médio, a BNCC, né, e a BNC formação, que é essa reforma das licenciaturas, né? E aí a gente dá destaque à questão, né, essa discussão da BNCC, seu caráter monolíngue de ensino de língua estrangeira. A gente reparou que os professores, assim como nós do coletivo, né, não se relacionavam com esse caráter monolíngue, não se identificavam, não se sentiam representados, né? Sentiam um desconforto com essa imposição do ensino do inglês, né? Sem nenhum tipo de diálogo com as comunidades escolares. Aí nós temos também... Aqui está aí, Fia. Perdão, gente, aqui foi a Siri querendo participar. Vocês If me Ever ouvem Get Around ainda? to Live está tocando. Vocês ainda me escutam? Desculpa. Porque... Sim, mas tá mais baixo, Raiza. Eita. Mas dá para ouvir. Voltou? Normal? Agora sim. Tá, desculpa. Tá querendo participar, a Siri também. Ela também tá revoltada com essa BNCC. Então, vamos lá. Material didático, né? A gente destaca aqui a questão da pedagogia dos projetos, interdisciplinaridade, tecnologias digitais, letramentos digitais, multiletramentos, né? Língua, cultura e cidadania, a importância, né, da cidadania no ensino de língua estrangeira, para não ficar essa visão bancária, né, de língua estrangeira. O inglês, que foi até algo que trouxeram à tona hoje cedo, né? O inglês para eu falar, para eu viajar para Disney. Não é esse, né, o ensino de língua estrangeira que os professores que vieram, que participaram, julgam como essencial para os alunos com os quais eles trabalham, né? Então, o ensino de língua estrangeira na pandemia, como a Ana bem ressaltou, né? O projeto ele começou em 2021, quer dizer, 2020, né? Em 2021 a gente começou a fazer esses encontros. E uma das maiores frustrações dos professores, né, professores que eles trouxeram à tona, foi essa questão do ensino remoto e do ensino híbrido, né, que caiu no colo de cada um deles essa missão de trabalhar com o ensino remoto, com o ensino híbrido, mas como? Que preparo, né, foi dado para esses educadores? Então, essa era uma angústia bem forte, era um desconforto mesmo com esse ensino emergencial. Né? E, finalmente, em formação docente, nós temos aí o letramento em línguas, a questão da representação, interculturalidade e estudos decoloniais, que foi algo bastante discutido também para que a gente não acabe reproduzindo essa visão imperialista mesmo de ensino de língua, né? Essa ideia, esse ideal aí do falante nativo, né? O inglês dos Estados Unidos ou da Inglaterra. A Joyce, hoje de manhã, comentou esse desconforto dela com essa ideia das bandeiras, né? A bandeira da França para o professor de francês, a bandeira dos Estados Unidos. E por que isso, né? Se o nosso inglês, francês, espanhol, seja a língua que for, é feito aqui no Brasil. É um ensino localizado, né? Então, isso foi algo trazido também pelos professores e professoras, né, que participaram dos encontros. E agora a gente passa para... não, perdão, ainda sou eu. E aí, no terceiro e no quarto encontro, né, que a gente teve, a gente fez esse convite para professores mesmo que estavam, e professoras que estavam ali no chão da escola. Essa era uma preocupação muito grande, para não ficar uma coisa de cima para baixo, né? Para não ter essa ideia ali elitista da universidade. Não, os professores que vão alimentar essa discussão, né? Eles que estão ali, eles sabem. Então,
Do terceiro encontro, participaram as professoras Silvana Capobianco, professora Laís Costa e a professora Márcia Caetano, né? Foi feito o convite, elas aceitaram, muito solícitas. E do quarto, né, que foi o foco em formação de professores de línguas e políticas educacionais na escola pública, nós tivemos a Graziele Anjos e a Alice de Souza. Tá? Então, caso vocês tenham interesse, a gente recomenda fortemente assim, que vocês deem uma olhada, vale muito a pena ouvir essas professoras. A Cíntia está ali destacando o link, ela vai colocar no bate-papo para vocês, que é a nossa página do YouTube. Todos os encontros estão registrados lá, tá bom? E agora é a Monique? Isso. Eu posso só rapidinho mostrar aqui a página do YouTube para vocês? Essa é o nosso perfil no YouTube. Se vocês ainda não estão inscritos, né, vocês podem se inscrever. E aqui vocês vão encontrar, então, os nossos encontros, né, como a gente está fazendo aqui, gravando e depois disponibilizando. E a gente também criou uma playlist que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, com alguns vídeos que a gente julga serem importantes aqui para a nossa discussão, tá? Então, o link está aqui no chat para vocês, tá? E aí a gente convida que vocês visitem a nossa página, né? E assistam os vídeos publicados. Vou voltar para a apresentação. Obrigada, Monique. Nada. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Monique. Então, dando continuidade ao que os colegas disseram, nós temos aqui, então, o histórico de 2022, do ano passado, do nosso coletivo, em que a coordenação continua a mesma, sendo composta pelas professoras Cíntia, Del e Joyce, e a composição dos alunos participantes, dos membros, que mudou um pouco, porque, como a Ana falou no início, a gente tem essas mudanças, trocas ao longo dos anos, e o nosso grupo foi formado, então, pela Ana Patrícia, pela Fernanda Torres, pela Lídia Rocha, por mim, pela Priscila Mello, pela Raiza Porto e a Thaís Vale. Pode passar, por favor, Cíntia? Obrigada. E dentre todas as ações que a gente realizou no ano de 2022, nós podemos destacar, então, algumas ações, como as seguintes, em que a primeira foi a escrita colaborativa. Nós não podíamos, então, perder esse evento da roda de conversa com os professores, em que houve, então, todas essas discussões em que os professores exporam as suas angústias, as suas inquietações. E a partir, então, desse momento, houve a idealização de uma carta, em que ela foi escrita por muitas mãos. Foi uma escrita colaborativa, da Carta Manifesto, intitulada Línguas e Democracia. Então, é um documento elaborado para buscar o direito de uma educação plurilingüe, a uma educação plurilingüe no estado do Rio de Janeiro, em que, a partir dessa carta, que foi escrita juntamente com professores de ensino público, licenciandos, alunos de pós-graduação. Então, foi um movimento coletivo em que todos puderam participar e colaborar para todo esse processo. E, em seguida, nós temos, então, a segunda ação, que foi a ação de divulgação dessa carta manifesto, como vocês podem ver, que ela foi divulgada como uma petição online na plataforma Avaz, e vocês podem ver, então, como a Cintia tinha mostrado antes, uma captura de tela. E eu convido vocês também a irem a essa plataforma e assinarem também essa carta, que foi escrita com muito carinho, e também teve a contribuição de todos, mesmo que que vocês não estivessem, todos que não participaram, né, não estivessem presentes, é uma carta que representa a todos, pelo bem da nossa educação, para o futuro de todos nós. Então, convido vocês também a assinarem essa carta, é muito importante para todos nós, gente. E eu vou botar o link para vocês daqui a pouco. Muito obrigada, Raiza. E dando continuidade às ações feitas, né, nesse ano de 2022, nós temos, anualmente, nós fazemos mensalmente reuniões com os membros do grupo. Então,
Nós não podemos ficar só, vamos fazer encontro daqui a 6 meses. Não. Mensalmente nós discutimos, nos encontramos, fazemos planejamento das ações que vão ser desenvolvidas ao longo do ano, ações voltadas para ações glotopolíticas, ações voltadas, então, para a educação, para uma educação plurilíngue, como o nosso coletivo, ele é formado por diversas línguas. Então, o nosso objetivo é de acolher todo mundo, não de excluir ninguém. E como quarta ação, que foi decorrente de todas essas ações que a gente foi tendo ao longo do ano, nós conseguimos, então, uma conquista muito grande, que foi fazer contato com alguns deputados e com a Comissão de Educação da Alerj, em que no ano de 2022, nós fizemos algumas reuniões com o coordenador da Comissão de Educação do Rio de Janeiro, Luciano Vasconcelos, para que a gente, então, pudesse conversar, manter um diálogo sobre como nós poderíamos, então, trabalhar em prol desse movimento de uma educação plurilíngue no estado do Rio de Janeiro. E, além disso, também de refletir sobre as ações, sobre o que nós exporíamos na audiência, que seria no dia 4 de agosto, que foi no dia 4 de agosto, perdão. E como quinto encontro, como nós fazemos anualmente, nós encontramos os professores, conversamos sobre as ações que são desenvolvidas ao longo do ano, para que vocês também possam ter acesso a tudo que a gente faz, ao que o movimento faz, para que vocês também possam participar conosco, fazer parte desse movimento. Então, nesse ano de 2022, nós fizemos esses encontros, um na parte da manhã, um na parte da tarde também, para que a gente pudesse conversar sobre a carta, sobre a petição, a carta manifesto, que foi divulgada na plataforma Avaz, e também divulgar não só a carta, mas a audiência que aconteceria no dia 4 de agosto, no ano de 2022, que aconteceu, perdão. E para que vocês também possam ver um pouco dessa audiência, de como foi esse momento, nós selecionamos alguns trechos, para que vocês pudessem, então, saber como foi esse momento, conhecer o momento, não conhecer o momento, perdão, mas que vocês pudessem, então, saber como foi um movimento e um evento muito representativo para todos nós e muito significante. Então, a gente vai deixar aqui alguns trechos para vocês, mas vocês também podem ver o vídeo na íntegra pelo YouTube. Vou deixar o link aqui para vocês também. Então, por favor, Cíntia, muito obrigada. Para passar o vídeo? Isso, eu acho que, não sei se dá tempo. O que vocês acham? Não, nós combinamos que não é todo o vídeo, né? Não, o trechinho é para passar, né? Está cortado. A gente cortou o vídeo. Tudo bem. Não, eu só vou ter que mudar aqui por causa do som. Vou compartilhar de novo para poder passar o som. Enquanto isso, gente, eu vou deixar aqui o link do canal do YouTube, do vídeo, tá bom? Para vocês. Digam se vocês conseguem ouvir o som. Municipal, estadual e federal do Estado do Rio de Janeiro e de licenciados em letras e alunos de pós-graduação. Niterói, 24 de novembro de 2021, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ALERJ. Nós, o movimento de professoras e professores e futuras professores e professoras de línguas das instituições públicas acima referidas, vimos, por meio deste documento coletivo, solicitar uma audiência pública visando a garantia ao direito a uma educação plurilíngue nas escolas de nosso Estado. Encerro, então, aqui essa primeira parte da exposição, trazendo algumas propostas de encaminhamento. Desculpem aí a numeração, porque houve uma desconfiguração ali da sequência numérica, mas o que importa é o que está sendo pedido, né? A primeira solicitação de encaminhamento é que se garanta a oferta de educação plurilíngue nas escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro, respeitando a autonomia de escolha da língua ou das línguas, de acordo com o contexto regional, histórico, social, de modo a atender necessidades e anseios educacionais da comunidade escolar.
A segunda proposta é que se possa incluir no Plano Estadual de Educação o investimento em uma educação plurilíngue nas escolas da rede pública estadual. O terceiro, que se garanta ou se proporcione aos alunos ou alunas a liberdade de escolha pelas línguas ou língua a serem estudadas. A quarta, e não pouco importante, que se assegure aos professores de educação a regência e atuação junto à disciplina para a qual realizaram concurso público de ingresso. E, por fim, que se promova uma formação contínua dos docentes de língua por meio de parcerias com instituições públicas de ensino superior formadoras de docentes. Então, encerro a minha fala. A gente passa agora para os colegas Júlia e Pedro. Olá, gente. Boa tarde. Eu sou a Júlia, sou nova no grupo. E vou falar um pouco sobre a formação de 2023, que a coordenação também continua a mesma, como a Monique falou, só continua. O que mudou foram os alunos participantes, que agora tem o Amauri, que não pôde estar aqui, mas de manhã ele apresentou. A Ana Patrícia, que está aqui, eu, Monique, que acabei de apresentar, Pedro, que vai ser depois de mim, a Raiza, que também está aqui, e a Thaís Vale, que eu também acho que ela está aqui ou ela apresentou de manhã. Ok. Pode passar. Muito obrigada. Então, eu vou fazer um breve contexto sobre a reforma do ensino médio. E a primeira coisa é que dessa nova lei, que é a lei número 13.415/2017, que ela altera a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional e consiste em mudança no Instituto do Ensino Médio. Mas a primeira coisa que a gente vai comentar é que ela amplia o tempo de 800 horas para 1.000 horas. No entanto, apenas 600 horas vão ser para matérias como português e matemática, enquanto o resto das horas que sobrarem vai ser para os itinerários formativos. E essa lei também muda a questão da organização curricular, que é dita como mais flexível, de acordo com a nossa fonte ali. E essa nova organização tem como objetivo oferecer diferentes possibilidades, né, aos alunos para as escolhas nas áreas de conhecimento e na formação técnica e profissional deles. Pode passar. Então, de acordo com essa nova lei, ela altera outras 3 leis. A primeira, que é o que a gente falou, que é essa lei que faz essa reforma na grade curricular, que é essa primeira lei de diretriz e base da educação nacional. A segunda, que seria a lei número 11.494/7, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, a consolidação das leis de trabalho, CLT. E a terceira, que ela revoga a lei número 11.161/5, e institui a política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral. Que a gente já tinha falado que essa educação integral quer entrar para a cultura dos alunos, para aprimorá-los, né, para ser mais eficiente para esses jovens no mercado de trabalho e no ensino superior. Pode passar. E agora um pouco sobre a situação das línguas do novo ensino médio, que é a grande questão aqui do nosso encontro, que a primeira coisa é que torna o inglês obrigatório do 6º ano do ensino fundamental até os anos finais do ensino médio. E outra coisa que a gente vai discutir aqui mais, que os sistemas eles podem ofertar outras línguas, mas preferencialmente, e isso em negrito, o espanhol, ou seja, eles desconsideram um pouco as outras línguas e também a escolha, né, da comunidade local de escolherem outro idioma que não seja a língua espanhola ou o inglês. Pode passar também. E outra coisa sobre isso que a gente já comentou, que o inglês como língua obrigatória, porque a escola tem essa ideia de que o idioma deve ser ensinado dentro da escola e os pais não deveriam sair da escola para procurarem cursos para os filhos. E eles também querem ensinar o inglês como português, ou seja, de forma natural, como eles dizem na fonte, por meio de práticas linguísticas e discursivas cotidianas. Além disso, eles também falam
que o ideal é que o aluno tenha contato com a língua inglesa muito antes do 6º ano, para que eles tenham reflexões sobre esse estrangeiro, sobre essa outra língua. E a justificativa, pode voltar lá, obrigada. A justificativa da escolha do idioma em inglês, né, como obrigatório, é porque é falado por todas as nações. Então, essa é a justificativa deles. Agora pode passar. E aqui, a mesma coisa sobre o inglês como componente curricular da formação básica, a gente reforçando aqui novamente o inglês como obrigatório, e essa questão de educação bilíngue como forma de expandir as possibilidades do mercado de trabalho para os estudantes. Só que a questão é, o que é educação bilíngue, como isso seria implementado, qual é o fim, e todas as escolas passariam também a ser bilíngues. E outra coisa que eles comentam na fonte, né, que nós usamos, essa questão de a escola colher frutos, a escola oferecer o inglês como obrigatório, colher frutos com mais competitividade em relação à concorrência, reforço da marca autoridade da instituição e captação de novos estudantes, que é tudo isso que nós falamos, de não ter que procurar um curso, de sair na frente, porque é importante o mercado de trabalho, porque todas as nações falam, e é exatamente essa nossa discussão. Agora eu passo para o Pedro, para ele poder comentar um pouco mais do que está acontecendo. Olá, meu nome é Pedro, e eu primeiramente vou comentar a fala da professora Del Carmen nessa conferência, né, nesse debate que teve na UERJ, em que a professora Jorge também estava presente. E, bom, a gente gostaria de fazer aqui também um contraponto, porque a Júlia introduziu para vocês a lei, né? Inclusive, tudo que está aí, entre aspas, está no portal do MEC. E também uns outros pontos que ela trouxe, que também são super relevantes, que o que se estava dizendo na internet, o que estava se propagando na internet, por exemplo, Todos pela Educação, etc., né, esses sites. E aqui a gente vai trazer mais um panorama nessa outra parte sobre o que se discute de fato, né? O que a gente tenta trazer para a discussão e não simplesmente para propagação um pouco aleatória, um pouco talvez compulsória dessas informações. Aqui, na verdade, trazemos essa discussão, né? O que urge dizer sobre esse novo ensino médio e, enfim, o que a gente tenta revogar. Primeiro, a professora Del Carmen, que está aqui presente também, é professora aposentada da UERJ, atualmente atua na UF, né? E ela comenta nessa participação na UERJ sobre a carta, sobre a qual a Monique falou para a gente, né? Sobre essa carta manifesto, que reivindica realmente essa situação das línguas nesse novo ensino médio, né? Qual a pertinência disso, de se discutir isso? E, por exemplo, a professora vai comentar sobre os professores de espanhol que foram retirados da grade, os professores de francês que há muito tempo não vêm em concurso, os professores de língua indígena que são esquecidos, os de Libras também, né? Qual a necessidade de tê-los, né? Já que a gente pensa em educação para todos, em alfabetização para todos, né? Então, os professores de Libras, na verdade, são essenciais, e embora esquecidos, né? E é interessante que a fala da professora termina com uma frase bastante emblemática, né? Que se a gente pode ter voz para reivindicar, se a gente tem esse direito de reivindicar e de se fazer, enfim, de se fazer pessoas políticas, né? Porque afinal somos, não tem jeito, não tem como desviar disso. Tudo isso se dá por meio da língua, tudo isso se dá a partir da língua, e todos têm direito a isso, né? Esse direito não pode ser negado. O que eu achei, enfim, muito, muito bonito, porque realmente tudo passa pela língua, né? E se a gente consegue se comunicar, se a gente tem esse direito, por que os outros também não podem ter? Achei isso bastante interessante da fala da professora. E recomendo fortemente, inclusive aqui está o QR Code, né?
Então, quem quiser acessar, é só colocar o celular aqui e acessa facilmente. Pode passar, Cíntia, por favor. Ah, e também a Monique também está compartilhando aqui o link. Obrigado, Monique. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a Rita Von Hunt. Não sei se vocês conhecem, todos conhecem, mas ela é uma drag queen chamada Guilherme, que tem esse canal que é bastante famoso na internet, no YouTube. Ela é uma professora, ele, né, o Guilherme, que tem a personagem Rita, professor e mestre em literatura, que convida para esse diálogo, aqui, esse primeiro diálogo, o professor Daniel Cara, que é um professor da Faculdade de Educação da USP, que tem muitas produções, tem muitos livros, é uma pessoa bastante que está muito integrada nesse debate, né? E, bom, o que se discute, por exemplo, nesse vídeo é justamente essa situação dessa reforma neoliberal que está, enfim, que é o que essa reforma do ensino médio propõe, né? Esse novo ensino médio propõe justamente uma reforma neoliberal que é uma onda, na verdade, que vem influenciando, na verdade, vários países, que agora chegou ao Brasil, né, que já vem acontecendo em vários países, Estados Unidos, etc., e agora chegou ao Brasil com a questão da precarização, na verdade, né, porque aqui a educação tem passado por um processo de precarização, inclusive esse novo ensino médio, ele vem justamente não propor uma melhora, na verdade, mas uma precarização. Por quê? Porque vai ter um aumento de carga horária, como a Júlia comentou, de 800 horas para 1.000 horas, e não há concursos, não há aumento dos campi, não há aumento do espaço escolar, enfim. Então, como você vai propor um aumento de carga horária se você não propõe concursos, não propõe aumento do espaço físico mesmo para outras atividades, para mais salas? Isso é algo importante, né? E isso acaba precarizando, essa educação. E também um ponto importante de se destacar é esse aumento do tempo, né? Esse aumento dessa carga horária, que é algo que chama atenção no sentido de aumentar o apoio popular. É algo que tende a ter um apoio popular maior, sabe? Então, também é uma estratégia desse governo, já que foi criado essa proposta foi criada no governo Temer, toda uma reforma neoliberal da educação. E o que também precariza a educação, pensando no sentido dos professores, é esse desvio de funções, né? Porque os professores são concursados, etc., são preparados para ter uma especialização, estão ali preparados para, enfim, lecionar tal e tal atividade, tais matérias, mas precisam se desviar, as funções precisam ser desviadas para que eles, por exemplo, deem conta desses itinerários formativos, etc. Enfim, aqui também está o QR Code, quem quiser acessar aqui o vídeo da Rita, pode ficar à vontade, né? Enfim, que fica bem mais fácil com o QR Code. Pode passar, Cíntia, por favor. Aqui também tem um vídeo do Gregório, em que ele discute de forma muito engraçada e muito bem fundamentada todo esse panorama da reforma do ensino médio, né? De forma muito bem humorada, ele enfim, elabora assim, umas críticas bastante interessantes sobre essa elaboração que veio do governo Temer, né? Que se deu no governo Temer, e também quem se beneficia, afinal, com essa reforma, né? Quais os grupos sociais que se beneficiam com essa reforma neoliberal da educação? E é algo que ele vai trazer de forma muito, muito interessante, assim, para o debate. E também há o QR Code aqui, caso alguém queira já acessar. Pode passar, Cíntia, por favor. Aqui também é a carta manifesto, sobre a qual a gente comentou, né? A Monique, sobretudo.
E, bom, ela fala um pouco sobre a professora Del Carmen, que se identifica, né, que, enfim, que Pedro, começa a escrever. Oi? oi, essa não é a carta manifesto, essa é a carta que a gente entregou no evento da UERJ. Desculpa, professor Tarcísio, não é isso? É, o Tarcísio Mota e o Chico Alencar. Não? Só para não... Porque os textos são diferentes, né? Só por isso. Não, desculpa. Aqui é a carta que elas entregaram no evento da UERJ, que a gente mostrou agora, não é, professora? Sobre o qual a gente comentou, e que ela entrega ao deputado Chico Alencar, e que a gente, que ela junto com a professora Cíntia e Joyce, né, que são as fundadoras, elas apresentam o nosso grupo, né, Escola Pública Interlínguas, nosso grupo de extensão, e descreve um pouco, né, enfim, que está só um trechinho, a carta que foi entregue no dia 3 de abril de 2023, sobre também a situação das línguas no ensino, né? E, por exemplo, aqui nesse segundo parágrafo, eu gostaria de ler só esse trechinho, que é: a pretensão era a de integrar professores de diferentes línguas, rede de atuação, visões teóricas, vídeos de escola e de ensino, indo além das diferenças de natureza linguística. A proposta era construir coletivamente um espaço ético, político, estético, de discussões e trocas, independente das vinculações institucionais, associativas, visões teóricas sobre língua, ensino de língua, etc. Que também é uma proposta do nosso grupo, né, de defender a educação plurilingüe nas redes públicas. Pode passar, Cíntia, obrigado. E também, perdão pela confusão. E agora aqui a gente trouxe um exemplo de uma grade curricular, né, desse novo ensino médio. Aí a gente pode ver, são 3 tempos de português e matemática, 2 tempos de história, geografia, física, química e artes. Então a gente já vê aí né, enfim, assim, quem está mais importante que quem, né? Aí, enfim, 4 tempos dessas atividades eletivas e 8 tempos desses itinerários formativos. Um detalhe sobre esses itinerários formativos. E por que eu disse que isso poderia precarizar a educação? Porque, justamente, eles não exigem qualquer formação específica. Então, e também quem iria ocupar esses espaços? Nesse caso, num caso, por exemplo, de que não há aumento de número de concursos, de vaga para concursos, né? Provavelmente seria esse mesmo professor que já está concursado e que tem uma formação específica. Então, quer dizer, 8 tempos desses itinerários formativos, né? Além de prova de vida, que também é algo super polêmico, sobre a qual a gente já comenta, etc. Pode passar. E aqui os encaminhamentos, né? A gente vai finalizar aqui com esses encaminhamentos, em que eu vou ler aqui, eu vou lê-los, né? Aqui. A educação no Brasil é desigual, e toda educação básica necessita de uma reforma. No entanto, não há atual educação neoliberal proposta, como no novo ensino médio. Há uma enorme carência de escolas com bons equipamentos, laboratórios, instalações esportivas, espaços para educação artística, merenda, transporte escolar e condição de trabalho para os professores, para o professor. Não apenas uma deficiência curricular. Acrescente-se o fato de professores não estarem exercendo suas funções docentes nas línguas para as quais prestaram concurso, que é também esse fator que precariza a educação. E eu acho que são com esses encaminhamentos que a gente finaliza hoje. E, Cíntia, pode passar. É isso, obrigado. Agora passo a palavra para os outros professores. Eu posso começar o diálogo aqui, né? Então, a gente organizou esse primeiro momento do encontro, prevendo uma visão panorâmica do projeto e como
Ele nasce, sim, em 2020, né, mas ele nasce um pouco diferente em 2020, numa proposta de discussão do espanhol e do francês. É somente a partir de 2021 que a gente vai implementar essa perspectiva de uma defesa plurilíngue, uma defesa em prol de áreas afins e que não rivalizam, a exemplo das 3 professoras que concebem esse projeto juntamente com estudantes de diferentes esferas, né, seja de mestrado, doutorado, ensino da graduação, porque a gente entende que essa constituição que nos faz seres da linguagem é uma discussão muito premente, sobretudo no momento em que a gente assiste a retrocessos cada vez mais fortes que têm precarizado absurdamente. Se a gente tinha dificuldades estruturais nas escolas, hoje a gente passa por dificuldades de ordem conceitual muito graves, né? Então, essa última grade na qual a gente... E grade é muito interessante, né? A grade curricular, em que a gente vê ali o que rola por aí. O que é o que rola por aí? Isso é muito sério, porque nós, enquanto profissionais de línguas, nós somos a expertise, e isso não foi considerado em momento algum que se projetou uma mudança. Por quê? Então, a razão da nossa... Eu não vou responder de forma simples uma pergunta tão complexa, não é? Mas a proposta do nosso grupo, e por que então eu abro a discussão retomando essa primeira hora do encontro, né? Porque a gente entende que nós todos trabalhamos em prol de uma melhoria, do entendimento, da pertinência que é esse patrimônio subjetivo que é a linguagem, não é? E que é abordado na universidade de diferentes formas. Por exemplo, eu trabalho com letramentos, né? E eu entendo que o letramento seja a fonte de muitos diálogos com outros espaços. E quando a gente olha para a análise do discurso, que é a área mais concentrada da Del Carmen, a gente percebe essa polifonia, né? Essas várias vozes que se cruzam e que fortalecem o trabalho. Da mesma forma que a pedagogia dos multiletramentos, né? E as novas tecnologias, que a Cíntia é uma das docentes que está à frente do nosso programa de pós-graduação com essa proposta, ela vem nos tornar atores, né, desse trabalho, e não apenas usuários, como no universo das drogas, não é? Então, toda essa parafernália que a gente teve que aprender a administrar durante a pandemia, ela deve estar a nosso serviço, não é o contrário, né? Então, eu quis fazer essa retomada, porque eu acho que a discussão acerca do que seja ensinar e aprender línguas na escola pública, ela é muito incipiente ainda. Claro que nós temos muitos estudos, nós temos uma longa trajetória, o Brasil tem, ele é testemunha de um esforço de grandes pesquisadores, mas efetivamente a gente trabalhar política linguística enquanto conceito de atuação, de prática, e não enquanto programa de governo, é algo muito recente. Eu já trabalhei em secretarias, eu sou professora de escola pública há 30 anos, hoje estou nessa universidade, mas já estive em outras, não é? Então, é um percurso no qual eu sempre observei essa suscetibilidade. E aí, esse nosso projeto aqui de extensão, não é? Que é um projeto hercúleo, a gente tem um trabalho enorme, não são só os encontros que foram mostrados aqui, tem todo um trabalhos de bastidores, né? A exemplo do último encontro que ocorreu na sexta-feira, das 8 às 10 da noite, não é? Para preparar, finalizar a nossa proposta de hoje, não é? Então, a gente tem um trabalho invisível muito grande, porque a gente quer trabalhar para pessoas que são invisibilizadas nesse projeto neoliberal de apagamento das diferenças, que é o caso dos refugiados, que é o caso das libras, não é? Das línguas de matriz africana, desse plurilinguismo que atravessa o nosso país e que nunca foi abordado, né? Não que a gente tenha pretensão de fazer isso, mas a nossa proposta ela nasceu de forma muito humilde e ela está sendo construída pouco a pouco com todo mundo. Por isso teve aquela carta e hoje nós temos essa outra carta, né? Porque são avanços.
Por que essa outra carta também? Porque a mudança da Alerj fez com que a Comissão de Educação a mudasse. Então, vejam como a gente ainda está vulnerável a políticos, a partidos, e não a nós, enquanto um grupo de trabalho que não é assim riscar uma lei, não é? Ela tem que ser debatida. Por isso que o grande título é Língua é Democracia, Línguas e Democracia. Tem essa dupla leitura aí, ela é proposital. Então, eu só queria fazer esse apanhado geral, agradecer mais uma vez a apresentação de cada um de vocês, não é? Que a gente treinou e vocês retreinaram, e foi muito bacana, e agradecer a presença de todos, né? Porque hoje a gente quer sair daqui com alguns encaminhamentos. Então, a gente fez essa parte inicial, e a Del levantou a mão, não foi, Del? Eu queria falar uma coisa rapidinho, e que em tão poucos encontros que nós tivemos, né, o fato de nos unirmos em prol disso nos abriu muitas portas, né? Ou seja, é essa questão do coletivo que vai criando e vai movimentando, né, para que a gente consiga alguma mudança. Então, é só chamar a atenção nesse sentido, que vocês que estão na sala de aula, juntando-se conosco e com todo o grupo e com a população, o que for, a gente consegue alguma coisa. Mas se a gente ficar paralisado, não se envolver com essas questões, não provocar discussões, a gente não consegue nada. Então, é a gente ir na contramão do que é essa proposta individualista neoliberal da escola, para poder se manter nessa ideia do coletivo, do que é de todos, do que é do social, né? Então, agora a gente essa reunião de hoje foi pensada em função de ouvir vocês, para poder reprogramar o que durante esse ano nós todos, né, estamos aqui presentes, podemos fazer para tentar mudar essa situação. É isso. A gente buscar uma identidade, a gente está construindo ela, e isso leva tempo, né? Então, por isso que a gente também não está com pressa, mas a gente está bem robustamente posicionado, né? Mara, pois não? Boa tarde, tudo bem, pessoal? Então, eu gostaria só de fazer uma observação aqui, algo que eu tenho visto nas aulas, né? Essa questão agora da inteligência artificial, né, do uso que tem sido feito pelos alunos, pelos próprios professores. Então, eu vejo essa nova ferramenta de estudo, de trabalho, como mais uma linguagem presente na nossa realidade escolar, né? E talvez seja interessante a gente considerar também alguns aspectos relativos a isso, né? Como que está sendo usada essa nova linguagem, de que forma, né? Se é uma coisa democrática, que tipo de ferramentas a gente precisa associar a esse estudo, né? Sobre pensamento crítico, e uma série de coisas envolvidas no uso de uma linguagem, né? Eu vejo muito por esse lado, porque realmente eu já sinto mudanças assim de formato de trabalho, de apresentação, de estudo, né? Então, eu vejo como uma nova linguagem inserida aí nesse contexto linguístico, né, que a gente vem abordando. E aí, talvez a gente preparar alguma coisa também nesse sentido, né, no uso, na aplicação dessa nova ferramenta que está aí entre nós. Só não sei se isso é pertinente, se faz parte, assim, se poderia fazer parte do debate também futuro, né, futuramente. Aí só gostaria de falar sobre isso, porque é um tema assim, bem recorrente, né? A gente tem falado muito sobre isso. Eu participei de um seminário também de educação sobre inteligência artificial na educação, e foi interessante ver como algumas coisas já estão sendo aplicadas em escolas da China e do Japão, né, no sentido de estar ali presente em sala de aula, né, um artifício linguístico que acompanha as aulas, o professor fica meio que monitorando. Então, tem aquela questão assim, o aluno que termina uma atividade antes, né? Então, ele já é encaminhado para fazer uma outra atividade pela própria inteligência artificial,
né, de acordo com o tempo que ele usa para realizar suas atividades, né, o tanto que ele conseguiu desenvolver, para ele não ter um tempo ocioso. E aí um aluno que não conseguiu resolver naquele tempo proposto, ele já vai por outro caminho. Então, assim, não vai chegar tão cedo aqui para a gente, principalmente na escola pública, né? Mas já é assim um sinal, né, de que a gente tem aí uma nova linguagem entre a gente. Era só para colocar essa questão mesmo. Deusinha, antes de passar a Obrigada. palavra, eu acho que seria legal todo mundo, quando se apresentar, quando levantar a mão, Mara, se apresentar. A gente gostaria de saber de onde tu fala, né? O teu lugar de fala. Sim. Então, o meu lugar de fala eu sou professora de língua inglesa já há muitos anos, né? Eu tenho formação de graduação e licenciatura pela UERJ, tenho um mestrado de estudos da linguagem pela PUC do Rio, e já atuei em escolas públicas, particulares, diversos cursos de inglês. Atualmente, eu estou atuando na FAETEC, eu dou aula no Instituto de Educação para educação básica, os anos finais da educação básica de língua inglesa, e também atuo na educação do ensino médio, ensino técnico profissionalizante da Escola Técnica Visconde de Mauá, em Marechal Hermes. Então, essa aí é a minha atuação. Obrigada, Mara. Obrigada. Por nada. Obrigada a vocês. Não, eu só ia colocar, Mara, que é um tema realmente que deve ser discutido, até pela questão ética que envolve, né? Isso chegou aqui ao Brasil, você disse que não, mas há pouco tempo eu vi uma entrevista do governador do estado de São Paulo, Tarcísio, dizendo que ia aplicar essa inteligência artificial para liberar os professores do trabalho, para que essa inteligência fosse capaz, é um programa que existe, de fazer a correção das redações dos alunos. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, para um uso que nos faça crescer, a nós e aos alunos, e não, como uma situação como essa, é mais uma vez abrir o espaço para, vamos dizer assim, uma inteligência artificial realizar o nosso trabalho, né? Então, assim, é algo que é muito produtivo por um lado, positivo, mas que, se for mal usado, a gente tem que estar sempre atento para não ser levado, né, por caminhos que a gente não quer, né? Gostei da sua sugestão. Era isso que eu queria falar. Sim, exatamente. Concordo 100% com você, porque, inclusive, é fruto, né, de um trabalho desenvolvido pelas grandes empresas, pelas big techs, e vem carregada de ideologia, uma ideologia neoliberal, que a gente sabe que é estritamente, totalmente, como eu posso qualificar isso? Assim, opressiva mesmo, né? E que visa sempre o lucro daqueles que estão ali no topo da pirâmide. Então, a gente tem que ter um olhar assim, muito cuidadoso para essa nova ferramenta, que eu vejo também como uma mistura de linguagem, tem alguma coisa de linguagem ali, claro, né? Está trabalhando com textos, com palavras, com imagens, né? E aí, concordo com você, é isso mesmo. Obrigada. Quem vai seguir? Eu tinha levantado. A Cíntia levantou. Eu tinha levantado aqui a mão. É da tecnologia. Pois é, né? Eu fiquei, né? Achei bem legal a Mara ter trazido esse tópico, né? Que assim, a princípio a gente não tinha pensado nesse encontro especificamente, né? Mas é um tópico com o qual eu já venho trabalhando há algum tempo, né? Justamente porque eu atuo no campo, né, de tecnologia digitais e formação de professores, né? Eu coordeno um outro projeto de extensão, que a Joyce também faz parte, que é o Lab em Línguas, né, que é voltado justamente para essa formação inicial e continuada de professores para uso de tecnologias digitais. E numa palestra que eu dei no início do ano, não sei se a Ana estava nessa palestra, a Carol estava nessa palestra, mas foi uma palestra de abertura, né, do ano letivo da FME aqui em Niterói, e foi a primeira pergunta que surgiu. Foi uma palestra sobre multiletramentos, né? E a primeira pergunta que surgiu foi justamente sobre a questão da inteligência artificial, porque estava começando, né? Aqui no Brasil, a gente ainda não tinha muitos estudos,
né? E a partir daí, então, a gente tem um grupo de estudo, de pesquisa, né, que está estudando isso, né? A gente tem encontros mensais, estamos discutindo, debatendo, e já preparando uma oficina do Lab Línguas, né, justamente para a gente trazer aí essa discussão do uso da inteligência artificial no ensino de línguas, pensando aí as possibilidades, os desafios e as implicações, né? E aí entra uma palavra muito importante que a Idel falou, que é a questão ética, né? Que a gente tem que pensar que é o uso ético dessa tecnologia, né? Como é que a gente faz um uso... Ela pode facilitar muito a nossa vida, né? Não sei quem já teve aqui a oportunidade de experimentar, por exemplo, né, o ChatGPT, que foi a primeira que ficou mais famosa, embora a inteligência artificial ela não é nova, tá, gente? Ela já vem sendo desenvolvida desde a década de 1960, né? Ela começou a explodir agora, mas é algo que já vem sendo desenvolvido já há bastante tempo, né? E, inclusive, aí a Raiza falou da Siri, e a Siri já é a inteligência artificial, já é pelo menos há 3, 4 anos, né? Que a gente já tem assim, incorporado no nosso cotidiano. Então, a gente tem que realmente pensar essas implicações, e uma delas, sem dúvida, foi a questão que a Del levantou, e aí eu trago um exemplo durante a pandemia, não sei se vocês lembram, teve um grande conglomerado de universidades particulares que demitiu cerca de 300 professores, né, e colocou robôs para corrigirem os trabalhos dos alunos, né? Então, a gente tem que sempre olhar criticamente, né, essas tecnologias, tanto em termos das possibilidades que elas abrem, né, que são inúmeras, mas também essas questões das implicações, né, e os desafios que elas trazem para a gente enquanto professor, né, enquanto nosso trabalho de educar para o uso crítico, para o uso ético, né, dessas tecnologias. Mas achei bastante interessante a sua proposição. Agradeço. E aí a gente passa aí para que vocês também tragam aí outras ideias, outras proposições. Exatamente. A gente não quer monopolizar só um tema, porque é tão amplo isso, não é? E a gente tem pouco tempo aqui, né? Mas é legal dinamizar e que todo mundo possa contribuir. Então, por favor, Carol. Boa tarde, pessoal. Está todo mundo me ouvindo? Sim. Porque eu estou com o fone aqui sem fio, que eu estou testando pela primeira vez, aí não sabia, estou ouvindo bem, mas não sabia se vocês iam me ouvir direitinho. Boa tarde, eu sou Ana Carolina, sou professora de espanhol aqui da Rede Municipal de Niterói. Há um tempinho, né? Acho que já tem agora 2 anos, atuo na coordenação de espanhol, e o tema que eu gostaria de levantar, a Joyce já até tocou nele, a Patrícia, que é coordenadora de inglês daqui, né, inglês e francês, participou no turno da manhã, falou que esse tema também surgiu, né, na roda de conversa da manhã, que é o tema da migração. Assim, aqui na nossa rede, né, pelo menos, o número de alunos migrantes vem aumentando, e isso já era um perfil também, desde quando eu entrei aqui, porém, a maioria deles é de língua espanhola e a maioria venezuelanos, né? A maioria é de venezuelanos, e como fazer a adaptação dessas crianças, né? Quando eles chegam pequenininhos, por enquanto a gente só tinha tido casos de alunos da educação infantil, de crianças, né, da educação infantil, ou estudantes de primeiro e segundo ciclos. Mas esse ano a gente recebeu uma menina no 7º ano. Então ela já vem, né, com a alfabetização dela na língua espanhola já concluída, né? Aí como ensinar esse português, né, como língua de acolhimento, ainda acho que ainda é um campo que está começando, né? Está começando enfim, a surgir, né, agora. Enfim, mas a gente tem de outras línguas aqui também, tá? Mas a maioria deles é de língua espanhola. E o segundo tema que eu sempre trago, porque quando eu comecei aqui na rede, eu fui para uma escola de Fundamental 1, é o ensino de línguas para crianças, né? Que na formação de letras ainda a gente ainda tem, né, uma carência, né, nesse tema, né, de como ensinar a língua estrangeira para os pequenos. E eu tive até a oportunidade de participar na semana passada, né, numa mesa que teve na UF, a professora Del Carmen também estava, né, representando a UF, tinha professores da UERJ, da Rural,
Isso, eu estou aqui tentando lembrar, até abrir aqui minha memória, gente, assim, enfim, se antes da pandemia já era ruim, agora, eu até abri o CAR, foi sobre curricularização da extensão, isso. E eu fiquei muito feliz com a proposta que a Rural trouxe, né, que seria dos alunos da graduação irem a espaços como orfanatos, né, e fazer atividades de contação de história voltadas para crianças, né? E aí, enfim, retornar também com isso para a academia, né? Eu acho que assim, é uma excelente proposta, porque é isso, esse tema também ainda é pouco, pelo menos assim, para a língua espanhola, a língua francesa, então acredito que seja, os professores, né, encontrem menos material ainda, é difícil a gente encontrar, né, atividades, livros voltados para esse ano de escolaridade. Né? Em inglês a gente encontra mais. Eu lembro que quando eu comecei aqui na rede, uma colega de inglês me emprestou materiais, livros didáticos, outros materiais que ela usava com os pequenos, né, numa escola particular, na época que ela trabalhava. Então é isso, os 2 temas que eu gostaria de levantar, da migração e línguas para crianças. Eu posso comentar a fala da Carol, né, porque ela evoca também o que nós discutimos pela manhã no que tange a materiais didáticos. Eu prefiro falar um pouco mais sobre isso, porque além da gente discutir, a gente é ação e reflexão. Eu acho que essa é uma responsabilidade do poder público, e nós, enquanto universidade, estamos unidas em prol dessa conduta, né? Então, além da gente ter essa discussão plural aqui, eu, como professora de francês, sempre me preocupei muito com a questão do material didático, porque, ainda que o inglês tenha mais, Carol, e as outras línguas, isso diz respeito ao mercado, a uma indústria editorial que foge completamente à nossa reflexão, às vezes. Ela é imposta, a gente tem que usar, e um material ele vai forjar a nossa maneira de se relacionar com aquela língua, né? Então, é muito delicado a gente ter materiais didáticos em francês que vão trazer uma reprodução da França, e a Raiza lembrou que hoje de manhã a gente viu um vídeo que tinha bandeiras. Então, a língua não é uma bandeira, né? A língua é algo muito mais amplo, subjetivo, que não dá para a gente resumir num código estatal, né? É o caso do francês, do espanhol, do português, né? Que os alunos vão para a escola para aprender uma variante de maior prestígio. E então, uma ação que a gente faz do francês, não é um projeto cujo fomento foi alcançado com a FAPERJ, e a gente discute material didático, que não é algo simples, não é fazer uma ficha pedagógica, preparar e dar uma resposta, porque a gente está envolvido, então, com o Faux Scolaire, que é uma área bem específica do francês, e numa perspectiva glotopolítica e dos letramentos em línguas, revisar a relevância local para esse material que assombrou o Brasil durante muito tempo, os materiais didáticos de línguas comunicativos, que é bacana, é ótimo, não é? Eles nascem lá de um boom dos anos 70 e 80, em que o approche communicative approach, né, ele se proliferou e ficou muito forte aqui no Brasil. E a gente tem buscado, mais do que a comunicação, construir um sentido com as comunidades escolares, né? Qual o sentido de eu aprender essa língua? Qual o rebatimento que ela tem na minha formação cidadã, na minha formação enquanto ser humano? E aí a gente consegue desfazer muitas caricaturas, estereótipos, por isso a representação, o ensino crítico e o decolonial, eles são elementos que atravessam as nossas discussões e estão também pautados nas nossas falas nesse grupo de extensão, né? Quanto aos refugiados, é uma questão que também tem nos questionado, a gente até fez projeto, né? Mas talvez a Del queira falar um pouco mais sobre isso. Ela levantou, não, queria só fazer um adendo com relação à questão do livro didático, que mostra bem como se gere a política educacional no Brasil, né? Em 2012, por primeira vez, o Estado abriu pelo PNLD
a questão dos livros didáticos, né, que chegariam às escolas. Então, começou-se a fazer uma avaliação. Em pouco tempo, já havia uma aproximação entre os materiais de inglês e de espanhol, porque só havia esses dois, embora se brigasse lá por francês ou por outras línguas, né? Mas é muito interessante quando a gente começa a ganhar diante das editoras e do mercado, aí vem a degola, né? Aí retiram a universidade disso tudo e aquele trabalho todo com a questão dos livros se perde, porque agora está quase que direto na mão das editoras, né? Então, assim, é bastante importante a gente refletir sobre todas essas questões também. João Vitor, né? João Vitor, nosso representante discente da pós, né, João? Isso aí. Isso aí. Obrigada, João, não, que vocês por prestigiar nosso evento. Obrigada. Sim. Não, obrigado a vocês pelo encontro, foi ótimo, né? E eu só queria levantar um ponto que talvez seja mais um relato pessoal meu assim, né? Porque durante a pandemia, eu dava um pré-vestibular social na Cidade de Deus, né? E, inclusive, a dissertação que eu defendi em fevereiro fala sobre isso, sobre como é que era o ensino de língua estrangeira para esses jovens que eu dei aula, né? E foi interessante porque tinha pessoas mais velhas na turma, né? Tinha pessoal de 40 e poucos anos, 30 e poucos, 20 e poucos, 19 anos. Então, eu entrevistei esse pessoal e pude, assim, saber mais ou menos como é que foi o ensino dessas pessoas durante cada fase, assim, né? Desses anos. E aí vocês falam de livro didático, eu lembrei de uma coisa também, que muitos sequer tinham livros didáticos, né? Porque eu fui perguntar, você teve inglês e espanhol? Aí muita gente, inclusive com a lei do espanhol em vigor na época, né? Falou assim, mas eu não tive espanhol. Na minha escola não tinha, só tinha a opção do inglês, né? E como é que era esse inglês? Aquele inglês verbo to be, né? Que chamam, que eles falaram. E foi inglês verbo to be. Então não serviu para muita coisa para mim, para fazer uma prova de vestibular, por exemplo, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, né? Uma questão de essa coisa dos livros didáticos, né? Como a pessoa vai aprender se quer ter um livro didático, né? Então, é uma corrida que a pessoa já começa com vários obstáculos na frente e tudo mais, né? E uma coisa interessante também que surgiu ao longo dessa coisa que, assim, não foi só... A gente não falou só sobre língua na entrevista, né? Foi, assim, o contexto escolar, como é que era, e social, enfim, né, político também. Analisei as leis, né? A lei do espanhol, a lei do novo ensino médio, né, a LDB também, etc. E na entrevista, eu acho que foi a coordenadora do pré-vestibular, falou a questão do repasse, né? Falou que as escolas com uma avaliação ruim ganham menos incentivo, né, do que aquelas que e eu sou completamente contra isso, tinha que ser o contrário, se tem uma coisa ali que não está legal, mais investimento, né? Só que, enfim, e também a questão da burocracia também. Então, eu queria levantar, assim, esses pontos que acho que são, tipo assim, urgentes, né, nessa questão da burocracia, por exemplo, o pessoal que, para vestibular social, 3 pessoas passaram, né, felizmente. Só que uma poderia entrar por cota e não conseguiu, porque pediram muita documentação para ela. Tem gente que realmente não tem documento. Tem faculdade que pede documento do pai. A gente sabe que no Brasil o abandono paternal né, uma coisa gritante. Então, assim, a questão da documentação, da burocracia e essa coisa do repasse também, que eu acho que são coisas que, né, são lutas que têm que ser revistas assim para ontem, assim, né, na minha visão. Exato, João. Questões para a gente levantar e dar encaminhamentos não faltam, né? Mas a Carol levantou antes dela, vamos deixar a Carol Não, Carol. Sim, só para complementar rapidinho essa questão do livro didático, a Mara colocou aqui no chat, né? Inclusive, a gente está na época aí de escolher livro didático, e essa foi uma discussão grande na semana passada entre o grupo de professores de espanhol aqui da rede. Eles não está ainda na data, né, para receber, mas já tem escola recebendo um monte de coleção de material de livro didático. E aí uma professora colocou no nosso grupo, né, gente, na escola de vocês também está acontecendo isso, está chegando um monte de disciplina, né, um monte de componente curricular que só não está chegando de espanhol.
Aí no próprio grupo as meninas começaram a responder, né? Sim, como a gente já não está mais como componente obrigatório, né? Pela base, não vai chegar o PNLD, né? Não vai enviar livro para a gente. E aí está essa discussão grande. O que a gente faz então, né? Aqui enquanto rede, tenta usar isso como justificativa e comprar uma coleção de livro didático, a gente se reúne e faz o nosso material próprio, ou ao invés disso a gente investe em recursos mesmo, material didático outros, porque segunda-feira a gente teve uma formação aqui na sede, e até essa questão foi levantada, né? Como a gente fazer, né? Acaba, acho que foi, não lembro se foi a Joyce ou a Del que comentou isso um pouquinho antes. Às vezes a gente fica refém da política, né? Então, como a gente fazer uma ação que, independente da política pública que vai ser desenvolvida depois, né? A gente conseguir se manter, né? A gente continuar mantendo o grupo coeso, continuar com o nosso componente curricular assegurado, porque a gente sabe que em outros municípios também a resolução dessa questão foi tirar o espanhol da grade. Né, no município do Rio isso aconteceu. Então, como a gente fazer uma ação que a gente consiga permanecer consolidado, né, aqui na rede. Como política pública e não como política partidária. Né? Exatamente. Então, é esse desafio aí para esse ano. Porque agora, assim, que os professores de línguas, né, sofriam lá em 2014 aqui na rede, né, porque assim, o livro didático é aquilo, né? Ele é mais um recurso também, né? A nossa aula, ela, né, deve ser preparada com vários recursos. Mas, por exemplo, lá em 2014, quando a gente começou nas séries iniciais, que a gente não sabia por onde seguir, quando a gente teve o livro em 2015, ele meio que norteou ou suleou, né? Tem gente falando sulear agora. Enfim, que orientou um pouquinho. Epistemologias do Sul, Carol. Vamos buscar as epistemologias do Sul, né? Do Sul, então foi isso aí. Foi ele que suleou um pouquinho o nosso trabalho ali, quando a gente não sabia muito o que fazer. Aí depois a gente viu, né? Não, esse livro aqui tem um probleminha aqui nessa parte, pô. Mas, enfim, são questões, né? Questões aí para a gente pensar. Na verdade, o que eu queria era perguntar ao João, para ver se eu entendi bem, porque todas essas questões que a gente está falando, elas estão interligadas entre si. Quando ele falou da escola que tem maior pontuação, recebe maior dinheiro, né? São todas questões de política e de natureza ética que precisam ser pensadas, porque são os dispositivos que a gente não se dá conta e estão movendo a educação. Esse é um dispositivo. Por exemplo, se aqui as notas forem melhores, vocês ganham mais. Mas o que é ter as notas melhores? Né? Ou seja, há todo um controle. Então, todo esse controle que vem acontecendo, ele está ligado a essas questões políticas mundiais. Né? Por quê? Porque é ele que vai liberar o dinheiro para a educação. Era sobre isso que você queria falar, João? Discutir essas questões a partir de uma visão mais ampla, né? Que Sim, às vezes a gente não se dá conta. Sim, é verdade, né? Como é que são esses métodos de avaliação, né? Uma coisa que tem que ser questionado também, né? E ainda mais que a gente fala muitas vezes assim, escola pública como se fosse uma coisa uniforme, né? Mas assim, e nessa pesquisa eu pude ver, por relato das minhas entrevistadas, né? Que a escola pública da periferia é outra parada, assim, né? E você sai, é outro tipo. Tanto que tem isso até na transcrição, né? Que ela falou assim, pô, eu era de um colégio público aqui, da Cidade de Deus e tal, e aí eu fui para outro que não era dentro da comunidade, e, sei lá, tinha mais manteiga no meu lanche, sabe? Uma coisa que você tem a ver com o aprendizado também, porque a pessoa que se alimenta melhor, óbvio que ela vai ter uma atenção melhor, né? Essa coisa. Então, são coisas que eu questionei, assim. A escola pública no Rio também não é uniforme, né? E nem é justo esse método de avaliação e de repasse, né? Ok. Aí, sugestões. Samara. Samara, levantou a mão. Olá, boa tarde, eu sou Samara, professora da rede pública de Duque de Caxias há 17 anos e da rede da FAETEC há 12 anos.
e sou doutoranda da UF, do Programa de Estudos de Linguagens. E é incrível, assim, né? Como que toda essa reforma foi feita num momento de pandemia, né? Porque, na verdade, foi isso. E muitos colegas não perceberam que a sua disciplina não ia nem mesmo receber o livro didático, né? Eu fico impressionada como só agora, com a chegada dos livros, as pessoas se deram conta, né? E talvez uma questão aqui para trazer para o coletivo seja a gente pensar no vácuo que a ausência desse livro vai causar, porque claro que o livro didático não é o único material, né? Isso é óbvio, mas pós o PNLD, eu não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de pegar essa discrepância, né? O material didático, ele, na minha opinião, ele teve uma qualidade, sim. Pós o PNLD, eu vejo, pelo menos no material que eu tive acesso, um aumento na qualidade. E nós perdemos esse material, e nesse vazio, o que a gente tem agora? É uma diferença de unidade para unidade dentro da realidade de cada rede. Então, eu, na minha direção, como é que eu consegui resolver isso? O meu diretor me garantiu folhas de papel ofício e toner na máquina da escola. E aí eu estou rodando os meus textos ali. Mas óbvio que não é toda a direção de escola que vai conseguir levantar essa verba. Então, talvez isso seja uma garantia de uma qualidade mínima que pode entrar lá num dos itens, né, do coletivo, para a gente conseguir pensar, né, como garantir isso. Vai haver uma verba extra que garanta toner para a máquina de Xerox, e a máquina de Xerox quebra, né? E ainda tem isso, essa manutenção. Talvez seja uma ideia a gente pensar em como garantir um mínimo para uma aula de língua estrangeira, seja ela qual for, né, com a ausência do material didático. É isso, obrigada. Obrigada, Samara. Esse é um questionamento que perturba todos, né? Porque o professor de língua, ele acaba sendo o cara que mais carrega material para a sala de aula. É um container, eu dizia, né? Porque é isso, aquilo, aquele outro, já que ele vai montando a sua aula, e é um esforço hercúleo produzir o trabalho diário, né, com aquela rede, com aquela comunidade escolar. E, de fato, isso tudo aconteceu no silêncio, né, nesse período em que as pessoas estavam tomadas. Por isso a gente tem que estar atento e forte. Eu sempre canto essa música. É preciso estar atento e forte, e esses nossos espaços coletivos de discussão e de encaminhamentos, né? Como eu disse, não é só reflexão, é também ação. Eles são propositivos para a gente mostrar a nossa união, a nossa força, e mudar, e incomodar, e perturbar, porque, de fato, o Programa Nacional do Livro Didático trouxe avanços pertinentes para esse programa, não é? E hoje a gente percebe aí um esvaziamento também. Então, a palavra esvaziamento, ela tem sido fonte de grandes reflexões para mim, porque eu percebo nos trabalhos de mestrado, doutorado, e o pessoal da graduação que eu acompanho, que é parte desse movimento fazer que a gente esvazie a nossa prática pedagógica, didática, de letramento, e que isso não faça sentido. Então, assim, para que material didático? Né? Ainda que fosse um material para nortear ou sulear, né, Carol? Ele existia, a gente tinha, agora não tem. Então, eu acho que isso tudo agora, né, nesse momento da discussão da tarde, eu percebo que esse é um ponto que está sendo mais forte do que da manhã. Então, são encaminhamentos que a gente pode colocar lá no nosso PowerPoint, né, de pontos para a gente aprofundar no próximo encontro. Trazer pessoas para falar, ver o que a gente pode mexer em termos de governo, né, de informação, porque nós tivemos, além de muito trabalho, também uma grande dose de sorte por termos sido ouvidos na ALERJ desde o ano passado, junto à comissão. Né? Então, isso
É encontrar as pessoas que vão poder nos dar retorno e a gente poder encaminhar, por exemplo, a questão do material didático. Eu acho que é algo plausível, não acham, Cíntia, Del, e Pedro, e Júlia, e Ana, e Raíza? Eu estou falando mais com o uso do grupo, né? Porque a gente fala muito isso nas reuniões, e aí é um ponto para a gente levar mais adiante, eu acho, o material didático. Uhum. Mais propostas? Eu acho que também já está na hora, né, Cíntia, de lançar a avaliação. Então, ao final do nosso encontro, a gente já está se aproximando aí, a gente tenta ser pontual. Começamos na hora e acabarmos na hora, né? Porque todo mundo tem outros compromissos. Nós elaboramos um formulário, assim como vocês tiveram para inscrição, tem aqui para avaliação. E se alguém precisar de uma declaração, vai expressar nesse documento a sua necessidade, para a gente também aprimorar os próximos encontros e formalizar de uma forma mais adequada os próximos encaminhamentos. Mas quem mais gostaria de falar? Eu vi que a representação discente do Colune também estava aqui, né, Jackson? Fiquei muito feliz, eles divulgaram isso na página do Instagram do Colune. Ontem eu estava em aula e percebi isso com os alunos. Joyce, estamos sim. Oi, Jackson, por favor. Obrigada, viu, pela divulgação, por estar prestigiando o nosso encontro hoje. Isso, sempre divulgando informação e conhecimento. Um beijo. Obrigada. Eu vi também que tem o pessoal da disciplina Ensino de Línguas na Educação Básica, né? Então, essa é uma disciplina que ela tem 3 anos, né, Cíntia? A Cíntia estava comigo no primeiro ano que a gente passou essa disciplina, e eu acho que ela vem articular ainda mais letras e educação, né? E educação básica, sobretudo, né? Educação em um plano maior. E eu vi que a Andressa estava aqui, não sei se ela continua. Não sei se ela quer falar também. Ontem a gente teve aula e eu pedi uma turma grande. Tá a Andressa e tá a Laura também, né? Vocês querem comentar alguma coisa, meninas? Acho tão importante ouvir vocês. A galera, assim, sabe que está se formando, né? Eles trazem outros pontos de vista. É sempre muito bom ouvir vocês. Eles ficam tímidos. Aqui é uma roda de conversa. Somos todos... A Isabela faz literatura e eu discuto isso, né? Língua e literatura. Estava aqui desde o início. Uhum. Pois não, Isabela? Então, eu desliguei a câmera porque minha internet não está lá das melhores, então me desculpem por não ligar. Eu não sei se é pertinente eu falar isso aqui, mas eu não sou professora. Infelizmente, eu também não pretendo ser professora. Na verdade, eu tive um gosto do magistério e eu falei, meu Deus, que barra, é difícil, tem que ter muita nobreza para encarar, né? Mas mesmo assim, eu estou fazendo estágio para licenciatura e eu vejo, assim, no dia a dia no estágio, meu professor de francês, que é meu supervisor, questões do dia a dia deles, como, por exemplo, o francês ser optativo e como isso afeta o próprio ensino daquela aula de francês. Por exemplo, ele reclama que os próprios alunos não se importam tanto com o próprio francês, com o aprendizado, porque é tão rápido, né? Apenas 1 hora, um tempo, e as crianças não levam isso muito a sério, e ele próprio fala assim, eu não consigo também levar o meu trabalho a sério, porque ninguém mais leva, entendeu? E aí eu achei essa fala muito triste e impactante, muito forte, principalmente por eu ter já tido um gosto do magistério, né, de ter passado, já ter sido dado aula, algumas aulas, e ter chegado à conclusão de que é necessário ter, assim, uma força de vontade de mudar, de querer ser professor, querer ensinar os alunos para além daquilo que você já está fazendo, para além da profissão,
entendeu? É uma coisa muito mais pessoal e nobre de se entregar, de desejar mudar, de desejar se dedicar ao ensino do outro. E eu achei essa fala desse professor muito, muito forte, muito impactante. Achei pertinente, talvez. Eu achei pertinente, não sei se vocês acham, dividir isso e saber o que vocês pensam sobre essa posição dele em relação ao francês, a aula de francês atualmente, no jeito, da forma que está. Isabela, diz para ele vir para o nosso coletivo, porque essa fala é muito triste, ela é muito impactante, realmente, eu concordo. E ela vai ao encontro de um sentimento de solidão que muitos professores experimentam por estarem trabalhando sozinhos. Assim. E assim, numa mesma rede de ensino, eu fui professora numa rede municipal, eu dava aula em 2 escolas, eu estou em 2 prefeituras, né? Porque tem as características locais que devem ser respeitadas, mas a gente não se vê num grupo, não tem uma identidade. Isso é parte desse projeto, dessa ideologia neoliberal de anulação do sujeito, né? A pessoa não vê algo na sua prática porque ela está esvaziada e ela também se questiona. Então, eu imagino o quanto esse professor deve estar se sentindo angustiado, né? E eu acho que o espaço da escuta ele é importante, que é o que a gente propõe nas rodas de conversa também. Convida ele para vir no próximo encontro, Isabela. Mas tá bom, pode deixar, vou convidar mesmo. Mas eu gostaria de ouvir a Del e a Cintia, quem mais, né? Mas eu me reporto mais a elas, porque essa é uma outra questão, né? A gente conseguir trazer esses professores que já estão tão distantes e que foi o que a Isabela nos retratou aqui, né? Não sei se a Cíntia quer falar, senão eu falo. Pode falar, Del. Não, eu ia dizer que a própria estrutura organizacional que se faz da escola hoje em dia, ela impede até que, por exemplo, um professor de francês encontre com outro de francês, ou que encontre com um de inglês, ou com um de espanhol, onde ainda usar, né? E eu me lembro, isso já foi um projeto muito antigo, mas que a UERJ, quando eu trabalhava lá, teve com a Secretaria Municipal de Educação. Eu senti isso quando fui trabalhar com os professores mais velhos. Muitos estavam assim, reclamavam, porque é muito difícil trabalhar, né? Vamos dizer assim, sem condições é muito difícil. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque os alunos como você, Isabela, né, que estavam nesse projeto, eles começaram a participar também. E nessa troca, gente, houve uma energia ali, não é sempre que isso acontece, que, de certa forma, revitalizou esse professor, né? Essa coisa de quem está entrando, cheio de vontade, que também já traz algumas coisas que, às vezes, eles estão distantes ou não. E foi uma época assim, bastante produtiva, que foi quando acabou o espanhol entrando no município e tal. Então, às vezes, é isso que eu queria focar. Essa falta de um coletivo, essa falta de dialogismo, como falou antes a Raiza, né? Dessa troca, de trabalhar em conjunto, ela é fundamental para esse desgaste, né? Ou ela é fundamental nesse desgaste, desculpa. Então, esse professor também, ele está numa situação complicada de que, além dele ter que dar o francês optativo, né, ele ainda tem que dar uma outra aula de reforço escolar. E essa aula de reforço escolar, gente, ele dá história, geografia, sociologia. Eu pensando, gente, o que está acontecendo, né? Porque só tinha ele com o horário vazio e jogaram ele para dar. Não procuraram um professor, um historiador, sabe? É uma situação muito complicada dele, assim. E é triste de ver, né? Porque, poxa, eu estou fazendo estágio, eu queria ser professora, eu me deparo com várias situações assim, e isso, né, desanima. Você tem que ter a força de vontade, tem que vir de você, porque se você for olhar para fora, você murcha. Enfim. Você não está só, Isabela. Monize, por favor. Boa noite a todos, né?
Então, eu acho que um pouco que a Isabela trouxe, né, desse exemplo, desse professor de francês, é um pouco do que eu estou vivendo, porque eu sou professora de espanhol. E com a saída, eu não trabalho no ensino público, infelizmente, trabalho numa escola particular. E essa escola particular é de uma grande rede, né? E aí eles optaram em tirar o espanhol da grade do ensino médio. Ele já tinha saído, né, do ensino fundamental, e no médio ainda nós tínhamos, e eu estou dando aula para minha última turma, que é o 3º ano do ensino médio. E eles colocaram o espanhol como matéria, no caso, à tarde, né, que é essa parte dessas matérias... Itinerário formativo. E aí... Esse nome é bonito. Muito bonito, né, mas na prática... E aí a gente vê que o aluno, e além disso, uma disciplina que é oferecida online, né, que eu já acho um absurdo ao extremo, e além disso tudo, o aluno ele tem muito interesse, porque a própria avaliação como é feita, né, é um trabalho que ele apresenta, sabe, de qualquer maneira, e você não pode reprová-lo, né? Eu acredito muito em um modelo que tudo bem, a gente não precisa avaliar o aluno só com uma prova, mas a gente avalia o aluno se ele participa da aula, o interesse daquele aluno. E eu vejo que não é feito dessa maneira, né? Então, eu acredito que a Isabela trouxe aqui essa indignação que esse professor de francês está passando, né? Porque a gente se sente realmente mal com isso. Quem acredita mesmo que pode... eu acredito, né? Eu sou uma professora que eu acredito que a gente pode realmente mudar, né? E você vê esse descaso todo. Além disso, né, eu dou aula de convivência ética, porque eu fui tirada da disciplina, né, de espanhol. Eu acredito que é a mesma coisa que o professor de francês está passando. É uma disciplina que eu não gosto de trabalhar, porque eu não tive a formação para trabalhar com essa disciplina, que é o projeto de vida, né? Eu não gosto, não é uma disciplina que eu gosto de trabalhar, e fui, infelizmente, jogada ali. Então, eu acho que é um pouco da dor que cada um passa aqui, né? Eu achei muito legal esse grupo, porque a gente pode ouvir o outro, a gente pode entender também o que está sendo, o que a gente pode esperar, né? O que a gente pode esperar desse futuro, né? Então, eu quero, primeiramente, agradecer por estar aqui, né? Por poder compartilhar também um pouquinho aí com vocês e ouvi-los também. Ótimo, Monique. Muniz, eu vou passar para a Karen, mas eu queria só fazer um comentário, né? Por isso que a gente apresentou o que se diz na internet, o que é veiculado na internet. É como essa disciplina intitulada ética, que não foi ética, né? Então, é um nome, é um rótulo que... E tudo passa pela língua, pelo discurso, e a gente não está parando e botando a boca no mundo, que é o título dos livros que eu organizei quando eu estava na secretaria. Nós temos línguas que botam a boca no mundo. A gente não pode ir aceitando que isso vá passando assim. Não é? É tão equivocado dar o nome de uma disciplina para alguém que não foi preparado para isso e tirando a ética de toda uma discussão que deveria ter acontecido previamente, né? Então, o que está veiculado e o que a gente trouxe que é discutido é diferente, né? O que se vê na internet e o que é discutido foi o que a gente fez aqui na apresentação. E muito bom te ouvir, viu, Moniz? É muito bom ouvi-los, né? E aí a Karen também, que é aluna de francês. Veja, o francês está em peso nesse coletivo, né, Karen? Olá, boa noite. Um momento antes da Isabela falar, eu estava tentando abrir meu microfone, mas não fui rápido o suficiente, tinha que permitir aqui no tablet, mas enfim. Eu queria falar que eu sigo invicta participando de todas as reuniões do Escolas Públicas, desde o primeiro, que foi 2021, 2021. E eu queria dizer que realmente permanece com o mesmo princípio de realmente ser uma roda de conversa, onde realmente houve tanto os alunos
que já lecionam, inclusive, alunos que ainda não lecionam, que foi o caso da Isabela, que falou dos propósitos dela na área docente, e também com muitos grandes nomes lá da UF aqui presentes, né, alguns grupos de pesquisa, e também o presidente do CALUF aqui entre a gente. Então, a gente está vendo que só está melhorando, né? Tudo só está melhorando também com a ótima divulgação da carta que a gente tem feito. E uma coisa que me chamou a atenção de comentário aqui foi sobre a dificuldade que os próprios professores de francês têm entre si de se encontrar, de trocar ideias pertinentes. Que logo me veio à mente que é a formação que a gente fez no projeto da FAPESD, que foi mencionado aqui, que realmente é uma dificuldade encontrar o horário para o professor estar ali no momento que é tão importante para a troca de ideias, para a formação, como diz o nome, né? Mas que isso me chamou muito a atenção, essa dificuldade, que não é só entre... proposital, né, Karen? Isso. Era justamente isso, que eu não tinha parado para pensar que é proposital esse impedimento entre essa troca de informações. Eu não tinha, como a gente falou no outro dia, o verbo maldar, nunca tinha maldado isso. E é isso. Basicamente esse é o meu comentário. E é fruto... nós somos seres da linguagem constituídos historicamente, né? Então, quando a gente consegue olhar para o passado e ver como isso se criou, por exemplo, pós-ditadura das universidades serem afastadas, serem longe dos centros urbanos, aí a gente vai ter algumas exceções, como a UF, que está numa cidade, né? Está no centro, e a Federal de Santa Maria, a maioria das universidades, elas são afastadas dos centros urbanos para não haver essa mobilização, sabe, Karen? E o mesmo com a história dos semestres, né? A gente não tem um ano letivo inteiro, a gente tem um semestre, um ano letivo composto de 2. Isso enfraquece também as turmas, aquele conhecimento ali que os alunos podem fazer entre si, as mobilizações que eles podem organizar, né? Então, eu acho que nas nossas discussões, nos nossos debates, da gente se forçando a estar aqui, por exemplo, hoje a gente tem... Todo mundo tem outros compromissos, mas vocês conseguiram encontrar um momento na agenda para a gente estar aqui nessas 2 horinhas, né? E nos ouvir e dar encaminhamentos, criando esse percurso com dificuldades, mas com muita robustez, assim. A gente tem fundamentação teórica e metodológica porque a gente está fazendo, né? Acho que é isso que a gente tem que mostrar a cara, e mostrar a cara agora para a gente fazer a fotossouvenir, que faltam 7 minutinhos para acabar, né? E aí eu acho que a gente pode ir para os encerramentos, mas alguém gostaria de falar? Todo mundo está se sentindo contemplado, algumas pessoas são mais tímidas, né? Vou só lembrar aqui da importância de vocês preencherem nosso formulário de avaliação. Compartilhei de novo o link aqui no chat. Porque aí, a partir dele também, a gente reflete, né, discute nas nossas reuniões, anotamos aqui todos os encaminhamentos, né, mas ele é muito importante para a gente dar continuidade às nossas atividades, às nossas propostas. Mara, escreve essa tua sugestão na avaliação. Isso. Viu? A Mara deu um outro tópico ali. Pois eu já enviei o formulário, vou preencher de novo. Tá bom. Vai fazer 2 formulários, nós vamos gostar de não tem problema, não. É que a gente realmente analisa. Então fica aí no chat, já está. Ótimo. Ok. Vamos, se vocês puderem abrir as câmeras. O Jackson é lindo, não pode nos privar da sua beleza. Eu sei que alguns estão com dificuldades, né? Mas só para a gente fazer a fotossouvenir. Cíntia, tu é muito boa nisso, eu também vou tentar fazer. Super espontâneo, tá todo mundo bem natural. Isso. Prontas? Uhum. Pronto, eu fiz uma. Vocês também, Cintinha? Uhum.
Tá todo mundo fazendo pose, gente. Eu tô só. Eu disse super natural. Bom. Pessoal, vou só falar rapidinho, mas gostaria só de agradecer por vocês sempre estarem em contato com a gente, sempre convidando aqui a gente, aqui, os professores aqui da FME, para todos esses encontros. Agradecer aí a Cíntia pela abertura lá do nosso... Foi muito boa também a sua. Foram várias mesas naquele dia, né? Foi o dia todo. Então, só agradecer, gente, por toda a oportunidade aí de reunir. Sempre toda essa galera muito boa. Carolzinha, Obrigada, uma coisa que a gente não comentou aqui, que é fundamental, para que ter faculdade de letras se a gente não tiver escola com professores de línguas? É um debate que a gente tem em inúmeros momentos, né? É tão óbvio que a gente não fala às vezes, né? Exatamente. A gente desenvolve isso nas reuniões, né? A relação direta em que há entre o ensino médio, a discussão do ensino fundamental, porque é o rebatimento da universidade, né? Então, para nós, é muito importante estar com vocês, entende? Vocês alimentam essa galera que vai se formar. Né? Sim. Até uma professora aqui no chat, que foi a professora Adriana, falou, na rede de Niterói não tem espanhol na EJA. E assim que eu cheguei aqui, eu fui perguntar isso, por que não tem espanhol na EJA? Assim, porque assim, na aceleração também, nas turmas de correção de fluxo, né, que a gente chama, quando eu entrei, tinha espanhol na aceleração. A partir de um momento já não era mais. Espanhol não era a língua da aceleração, só inglês. A EJA é a mais complicada. De todo o segmento da educação, a EJA é a que mais nos dá tristeza, assim, de ver o desmonte que está acontecendo, né, Adel? A Adelzinha levantou a mão. Isso, não, eu levantei porque eu lembrei que não lembro o nome da professora, mas que falou na mesa desse encontro da UERJ. Ela disse que está havendo um desmonte das turmas de EJA, que estão, inclusive, fechando escolas, porque todo esse remanejamento, né, e que ela pressupõe que ali tem um plano por trás disso tudo, porque até querem fazer o EJA à distância. Imagina, então, gente, EJA à distância, as pessoas têm um celular para toda a família, trabalhou o dia inteiro, de noite vai para aula com o celular. Pois é. Não, e é tão importante, quem já trabalhou com adultos do EJA sabe que é tão difícil lidar com a questão, vamos dizer assim, da vergonha, com a questão de uma série de preconceitos sobre si, sobre a educação. Imagina fazer isso à distância, a dificuldade de concentração, de ler, né? Então, assim, tem muita coisa, gente, para a gente discutir. Né? A gente sempre que pode, a gente tenta levantar essa questão aqui. Né? No outro dia a gente levantou a discussão. Por que a gente não faz como nas escolas de Fundamental 1? Cada escola escolhe sua língua, que inclusive o campo do francês a gente podia abrir aqui, já que aqui na rede tem professores dessas 3 línguas, né? Mas é complicado. Às vezes parece que tem uma intenção, parece não, né? Tem uma intenção por trás disso tudo. Bom, acho que a gente pode pontualmente agradecer muito mesmo, né? E foi, achei bastante produtiva. Vamos ler as avaliações, mas bastante produtiva para pensar. Bem interativo. Continuidade, né? Exatamente, né? Essas trocas são fundamentais. Leiam a carta, entrem no nosso canal. Ai, adorei, vamos botar aplausos aqui. Esse uso de tecnologia não é inocente, viu? A gente tem que pensar porque a gente está usando essa tecnologia aqui. Ó. Eu ainda aprendendo aqui, me adaptando à tecnologia. Como é que faz para dar palminha? Gente, onde? No chat? Tudo para nos iludir. Assim. Aqui o emoji, achei. Tem umas carinhas embaixo. Olha. Ai, pronto. Pessoal, muito obrigada mais uma vez. Uma boa noite. E fiquemos em contato. Boa noite. Boa noite. Beijo. Até amanhã, professor. Fizemos daqui a pouco, Isabela. Amanhã da manhã. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. A Larissa também estava. Bom, a Larissa ainda está.